Bora resolver essa questão de literatura? Nós temos aqui um textinho, Canções Sem Metro. Vamos ler, do Raul Pompeia. Inverno, 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 tristes nevoeiros, frios negrumes da longa treva boreal, descampados de gelo cujo limite escapa-nos sempre, desesperadamente, para lá do horizonte, perpétua solidão inóspita, onde apenas se ouve a voz do vento que passa uivando como uma legião de lobos, através da cidade de catedrais e túmulos de cristais na planície, fantasma que a miragem povoam e animam, tudo isto, decepções, obscuridade, solidão, desespero e a hora invisível que passa como um vento, tudo isto é o frio inverno da vida. Há no espírito o luto profundo daquele céu, de bruma dos lugares onde a natureza dorme por meses à espera do sol ávaro que não vem. Reconhecido pela linguagem impressionista, Raul Pompeia desenvolveu-a na prosa poética em que se observa. O que a gente observa nesse texto? A imprecisão no sentido dos vocábulos. Gente, quando eu chego e falo assim, tristes nevoeiros, fios negrumes da longa treva boreal, descampados de gelo, cujo limite escapa-nos sempre, desesperadamente para lá do horizonte, perpétua solidão inóspita. Nós não temos aqui uma imprecisão no sentido dos vocábulos. Na verdade, tristes nevoeiros tem esse significado mesmo. Eu entendo que está metaforizado. Aqui tem até uma personificação, né? Mas não temos aqui uma imprecisão, tipo, eu não entendo, não estou entendendo, está confuso para mim. Não, a gente entende, é só preciso fazer aqui a interpretação da linguagem literária, a interpretação das metáforas que foram trazidas. Não é um problema que, está ambíguo, não faz sentido isso aqui, não é um problema de imprecisão de sentido. Letra B, dramaticidade como elemento expressivo. Gente, a dramaticidade aqui viria se nós tivermos aqui uma cena que estaria sendo narrada, aliás, é uma prosa, né? Uma prosa, então, nós temos aqui uma narrativa, mas viria aqui uma dramaticidade se a gente tivesse um conteúdo realmente de suspense, um conteúdo extremamente exagerado. Eu entendo que está sendo trazida aqui uma temática mais fúnebre, né? Mais negativa, de conteúdo mais negativo, mas isso não significa que tem uma dramaticidade. Cuidado com isso. Nós não temos aqui características de um texto dramático. Aliás, nós temos uma característica aqui de um texto que vai trazer uma temática mais fúnebre, mais escura, mais aqui triste, de um luto. Mas isso não está sendo trazido de forma dramática, cuidado. Subjetividade em oposição à verossimilhança. Verossimilhança é uma característica própria dos textos literários em prosa, que vai trazer ali em seu enredo fatos, eventos que poderiam existir na realidade. São fatos, eventos que, por mais que sejam fictícios, muitas vezes, poderiam acontecer, poderiam rolar. A gente consegue imaginar essa cena na nossa cabeça. A gente consegue criar a cena na nossa cabeça. Porque são situações possíveis de acontecer, né? Possíveis de a gente imaginar. A questão aqui da subjetividade está atrapalhando a verossimilhança? Está se colocando em oposição à verossimilhança? Não, porque ainda assim eu consigo visualizar. Você consegue visualizar aí o vento uivando como uma legião de lobos, através das cidades, com catedrais? Você consegue imaginar essa cena? Consegue. Por mais subjetiva que seja a descrição, porque é sobre o viés do narrador, é sobre aqui a experiência, né, o olhar do narrador, por mais subjetivo que seja, isso não está atrapalhando a verossimilhança. Letra D, desvalorização da imagem como um efeito persuasivo. Persuasivo seria para te convencer, para levar você a ter determinada interpretação ou posição, no sentido de ter setativo argumentativo, né, que está querendo te convencer de alguma coisa, só que não está tentando te convencer a nada. Cuidado com isso. Plasticidade verbal vinculada à cadência melódica. O que é a plasticidade verbal? Toda vez que cai essa expressão lá no Enem, as pessoas ficam muito confusas, porque muitas vezes não se estuda isso. Então, você já está aqui, caiu de paraquedas nessa questão, vou te explicar. O que é plasticidade verbal? Nós temos aqui que o próprio termo já fala, né?
As palavras, o verbal, pode sofrer alterações, manipulações. É plástico, ele é manipulado. Para que nós temos aqui a plasticidade? Segundo a alternativa, acontecem essas alterações nas palavras, essa manipulação das palavras, para gerar uma cadência melódica. Então, com fins estéticos, com fins de gerar aqui uma musicalidade, uma melodia. E aí observe que esse texto, ele é uma prosa poética, segundo o próprio enunciado. Ou seja, ele é um texto narrativo em prosa, mas ele é poético porque ele tem um tom estético, lírico. Ele remete aqui a um lirismo. E você vê que esse tom estético está aqui muito presente pela linguagem literária mais subjetiva, mais metafórica, muito precisa. Inclusive com a presença de aliteração, né? Tristes nevoeiros, frios, negrumes, treva boreal, descampados. Tem a repetição aqui de R, de S. Então, tivemos aqui toda uma seleção lexical, uma seleção verbal, proposital, para gerar, sim, uma cadência melódica. Foram aqui trazidas palavras, manipuladas palavras, de forma a trazer esse tom estético e melódico, ok? Por isso nós temos, inclusive, a prosa poética. Questãozinha difícil? Eu acho difícil sim, tá, galera? Uma questão difícil, de distrator, com um conceito ali de plasticidade verbal que muita gente não conhece. Beijos, até mais!